Voltamos aqui ao ponto número 3 da nossa lição, de número 12, aonde vai falar sobre guerra espiritual, né? Eu quero que você observe que eu estou trazendo alguns pontos aqui da nossa revista, que é o que acontece aos domingos, né? Os professores estão com a sua revista na mão e eu volto a atentar para você que é importante você marcar os pontos críticos e importantes da lição para que você não possa ficar constantemente com a lição, e é importante que o aluno também ele olhe para a revista, mas também olhe para você. Então, falando da guerra espiritual, o apóstolo Paulo ele encerra a carta aos Efésios falando que a vida do cristão ela é uma batalha, ela é uma guerra, porém não é guerra contra humanos, tá? Não é guerra contra humanos. Às vezes a gente pensa que um desentendimento entre irmãos na igreja, a gente pensa que a nossa luta é contra aquele irmão. Não, aquele irmão é nosso irmão e ele precisa ser amado por nós, nós precisamos ser amados por ele. Porém, existem espíritos que perturbam a vida das pessoas a fim de criar uma batalha espiritual. Então, olha só que dentro desse ponto número 3, nós temos o tópico 1 que fala sobre o inimigo número 1. Quem é o nosso inimigo número 1 se não for Satanás? O inimigo das nossas almas, aquele que não quer ver o bem-estar de ninguém, ele não quer ver qualidade de vida, nem física, material e muito menos espiritual. Então, como é que esse nosso inimigo ele age na vida das pessoas? Então, atente bem para isso. Satanás só vai atuar na vida de alguém que não tem conhecimento. Então, veja, ele não venceu Jesus na tentação do deserto porque Jesus conhecia a palavra, ele conhecia as escrituras. Então, por essa razão, é muito importante você orientar e alertar os seus alunos para que eles não faltem à escola bíblica, porque é na escola bíblica que a gente aprende a palavra de Deus de forma compartilhada, tá bom? Então, olha só, o segredo das pessoas vencerem esse inimigo é pela palavra. Então, precisa o crente conhecer a palavra, tá? Quando eu digo conhecer a palavra, eu não estou dizendo conhecer a Bíblia de cor e sorteado, conhecer os versículos, aonde está o versículo tal. Não, isso não é importante, tá? Também não é desnecessário. Se você consegue absorver, decorar os textos, maravilha, mas que isso não seja prioridade. O mais importante é você ter o entendimento do que aquilo está dizendo para você. Já no ponto número 2, ele fala que a nossa guerra, a nossa batalha, são contra os principados e potestades. Aí surge uma pergunta: quem são os principados e potestades? São duas forças espirituais, são duas categorias que nós poderemos classificá-los como anjos maus, anjos caídos. Foram aqueles que foram expulsos junto com Lúcifer da região celestial, da região do céu, e vieram então para a terra e se transformaram em anjos perturbadores, demônios, perseguidores. Então eles são classificados como principados e potestades. Então olha só um ponto importante aqui. Como a batalha ela é espiritual, resta ao crente lutar com as armas espirituais contra os poderes espirituais. Então veja só o que é uma guerra, uma batalha espiritual. Às vezes as pessoas elas confundem, fazem campanha. Nós estamos aqui numa campanha de batalha espiritual. E o que é batalha espiritual? É uma pessoa que não consegue se desgrudar do celular? É uma pessoa que não consegue se desgrudar de uma televisão? É uma pessoa que não consegue deixar de assistir um futebol? Isso não é batalha espiritual. A batalha espiritual é aquela que o inimigo se utiliza
das suas fraquezas, talvez sentimentais, e elas roubam as suas forças e te levam para longe de Deus. E qual é a finalidade? É matar. É matar. E um crente morto, ele está longe de Deus. Ele pode morrer na condição de pecado, ele perde a sensibilidade, ele perde o desejo de ir à igreja, ele perde o desejo de ler a Bíblia, ele perde o desejo de orar, e não demora muito ele está em apostasia, ele deixa de acreditar nas coisas de Deus, e aí o final disso é o quê? A morte eterna, longe de Deus. É essa que é a finalidade. Então, qual é a finalidade da batalha espiritual? É fazer com que o crente se fortaleça, como disse o texto áureo, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então veja, ainda que fraco, ainda que debilitado espiritualmente, mas aquela pessoa ainda sente a presença de Deus, ela ainda ouve a voz de Deus e ela ainda tem temor de Deus. Então por isso que a batalha ela é espiritual e ela precisa ser combatida com as armas espirituais. Então ninguém vai vencer uma batalha espiritual com óleo ungido, porque óleo ungido não existe. Futuramente, ou se você quiser, pode depois perguntar e eu vou responder. As pessoas não vão vencer com lenço ungido e água ungida e nada disso. É jejum e oração. E aí nós vamos ver as armas que nós podemos utilizar para vencer em uma batalha. Então, olha só. Qual é as armas ou a comparação que Paulo faz de um guerreiro que vai entrar em uma batalha espiritual? Vamos voltar um pouco aqui no assunto da lição. O que é que diz o assunto da lição? Preparados para vencer a guerra espiritual. Como é que você vai vencer a guerra espiritual? Com uma Bíblia de letras gigante? Como é que você vai vencer uma batalha espiritual? Cantando todos os hinos da harpa? Não, pastor, eu vou cantar todos os hinos de sangue. Aí eu vou ler 10 vezes o Salmo 91. Aí eu vou deixar minha Bíblia aberta. Então, isso não vai trazer resultado nenhum, resultado positivo na sua batalha espiritual. Então, o apóstolo Paulo ele pega a característica de um soldado romano e aí ele faz uma tipologia e ele faz uma ligação nessa imagem para que o crente possa entender como é que ele vai se preparar para vencer a batalha espiritual. Então, olha só, toda batalha, está aqui na revista, toda batalha tem o seu campo de ação. Onde é o seu campo de ação? É na sua casa? É no seu trabalho? Ou é na igreja? Ou qual é a área? É você que tem que dizer aonde é que é a sua área de atuação. Então, olha só, toda batalha tem o seu campo de atuação e envolve todos os aspectos próprios de uma guerra, como o lugar de combate, os inimigos, a estratégia, as armas de defesa e de ataque. Então, olha só, Paulo, ele se apropria desse desenho e ele pega um soldado romano. E aí ele pega todos os aparatos do soldado romano e veste o crente. Então, de que forma? Veja comigo. Primeiro deles, o cinturão da verdade. Olha só, o que é o cinturão da verdade? Esse cinturão da verdade, que é a palavra de Deus e que vai se tornar algo visível, que não vai dar motivo nenhum para que você seja acusado de alguma mentira. Então, é necessário o crente ter o cinturão da verdade. Ele não se vende, ele não se corrompe, ele não se deixa influenciar. Então, isso aqui é importante. Existem mais características significativas que poderemos aplicar ao cinturão da verdade, mas já citamos alguns aqui que podem ajudar. Aí você pode dizer na sua classe lá para que eles possam dizer alguns adjetivos relacionados aí ao cinturão da verdade, tá? Então, isso aí um soldado romano, ele já utilizava. Segundo, a couraça da justiça. Olha só.
ela cobria o corpo do pescoço às coxas e protegia os órgãos vitais. Tem relação com a retidão. Olha só, uma pessoa reta, justa, tá? Isso aqui é a couraça da justiça, vai proteger essa área aqui, né? Que é onde você tem seu pescoço, e tem aqui a parte torácica, que vai proteger o seu coração, tá? Que não vai deixar você se perder na injustiça. Isso aqui está relacionado à retidão, a pessoa reta, tá? As mesmas características de Jó. Terceiro, os pés calçados no evangelho da paz, tá? Isso aqui é importante, é uma pessoa que tem prontidão. Já convidou alguém para sair? Fulano, bora ali dar uma volta em tal lugar? Ah, espera aí que eu vou calçar meu sapato. Quer dizer, ele não estava preparado. Ele ainda ia se preparar, né? Então, está com o calçado preparado com a preparação do evangelho da paz. Imagine, por exemplo, assim, um corpo de bombeiro. Quando há uma ocorrência que chama o corpo de bombeiro, eles já estão prontos. Quem está no seu quarto de hora, ele já desce pronto ali e já sai em um campo de atuação. Em um quartel, quando o grupamento está de serviço, eles já estão de prontidão. Eles não vão calçar coturno, botar gandola, botar calça. Não, eles já estão prontos para cumprir a sua missão. Então, um crente com os pés calçados, com a preparação do Evangelho da Paz, é um crente que está pronto para orar, para abençoar, para evangelizar, expulsar um demônio e fazer a obra de Deus acontecer. O pastor chama para cumprir uma missão, ele já está pronto, ele não fica colocando obstáculos, dificuldade. E depois ele fala sobre o escudo da fé. Olha só, ninguém vai para uma batalha sem fé. Ninguém vai para uma batalha incerto. Ele tem que estar convicto de que ele vai vencer porque ele está preparado. Depois o capacete da salvação, né? O crente tem que estar convicto da sua salvação, que ele aceitou a Jesus como Salvador. Existem muitas pessoas na igreja que elas estão lá há muitos anos, são crentes, mas não têm certeza da salvação. Então, a cabeça, a mente, ela tem que estar protegida. Você viu o que aconteceu com Golias? Ele estava com um capacete, mas estava com a parte frontal descoberta. E aí ele foi atingido com uma pedra. Assim pode acontecer com o crente. Ele pode estar com todos os aparatos, mas se alguma parte ele estiver descoberto, ele pode ser atingido e derrubado. Aí depois ele vem com a espada do Espírito. E o que é a espada do Espírito, senão a palavra? Aí eu vou ressaltar, como eu disse anteriormente, não é o fato de andar com uma Bíblia na mão, não é o fato de saber os versículos decorados, não. É saber utilizar a palavra na hora certa, tá? Então, olha só, finalizando essa exposição sobre a batalha espiritual, Paulo fala da oração, que é a chave que faz funcionar todo o processo, abençoando a todos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só como é que Paulo encerra a sua carta, abençoando a todos com a bênção apostólica, falando sobre esse preparo que o cristão tem que ter para vencer a batalha espiritual. E aí, no finalzinho da lição, o comentarista diz assim: fortalecidos no Senhor, cheio do Espírito Santo, usando toda a armadura de Deus, orando e vigiando, que não pode deixar de ter esses dois temperos aí fundamentais, que é a oração e a vigilância. Permaneceremos firmes até a vitória final e todo o povo de Deus glorifica o nome do Senhor. Então aqui está o segredo, olha. Veja o quão simples é essa lição que a gente precisa expor para os nossos alunos, que a forma de estarmos preparados para vencer uma batalha espiritual. Então, veja só, quando as pessoas disserem para você assim, vamos fazer uma campanha de batalha espiritual, vamos fazer um estudo de batalha espiritual, você vai apresentar essa lição aqui. Olha só, a melhor forma de nós vencermos uma batalha espiritual é manter uma boa relação familiar entre filhos e pais, entre pais e filhos, comunicação,
entrosamento, o lazer, curtir a vida de forma que todos possam ter um bem-estar social familiar e também uma qualidade de vida. E também ter um bom relacionamento profissional com o seu patrão, com os companheiros de trabalho. Então, isso aqui são formas. E às vezes a gente até pode questionar, poxa, o irmão Raimundo, ele quase nem aparece na igreja, mas ele está bem com a família? Então está excelente. Ah, o pastor Raimundo, ele quase nem vem para a igreja, ele quase não participa dos cultos, mas ele está bem profissionalmente. Amém. Isso é importante. Então, quando ele manter esse relacionamento familiar e relacionamento profissional, ele deve se preocupar também com o relacionamento da igreja. Vamos entender aqui como é que funciona a escala. Primeiro nós temos Deus acima de tudo, Deus acima de qualquer coisa. Depois nós temos a família como uma base sólida que vai somar com a obediência daquilo que Deus viu. Lembram da lição anterior? Maridos, amai a vossa mulher. Mulheres, respeitem o vosso marido. Aí a lição de hoje: filhos, sejam obedientes aos vossos pais. Pais, ajudem os vossos filhos. Então olha só, primeiro vem Deus acima de tudo, depois vem a família, depois vem a vida profissional e financeira, porque a crise financeira já tem destruído e dissolvido muitas famílias por uma má administração financeira. E aí não adianta ser um crente na igreja se a família está desestruturada, se o crente está todo endividado porque ele quis ou porque ele perdeu completamente o controle. E depois a gente vai ter o nosso ministério, a nossa vocação. Então, primeiro Deus, a família, a vida profissional e financeira e depois a igreja, tá? Porque se os três primeiros estiverem bem, a igreja aqui ela vai estar bem, tá bom? Então, a gente precisa entender isso e invertir cada vez mais. E aí, no final, ele fala sobre a guerra espiritual, que é importante para nós vencermos. A gente já vai seguindo essas bases que nós citamos aqui, e aí nós vamos seguir para vencer as batalhas espirituais, se apropriando desses armamentos: cinto da verdade, couraça da justiça, capacete da salvação e os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. E aí, tendo como munição a oração e a vigilância. Então, que essa lição de número 12, ela seja muito proveitosa na sua classe e que você possa aí se utilizar desses exemplos que Paulo está dando. Aí ele está encerrando essa carta aos Efésios, ou seja, ele falou tudo o que tinha que falar. Ele falou da vida espiritual, ele falou a respeito da vida ministerial, ele falou a respeito da vida familiar, ele falou sobre a vida profissional e aí depois encerrou na questão da batalha espiritual. Aí vem a aplicação pessoal, que diz que o triunfo em Cristo não é um acontecimento efêmero, é um estilo de vida disponível. Olha só, né? Então veja que o triunfo de Cristo não é um acontecimento meramente, mas é um estilo de vida disponível a todos que enfrentam a batalha da vida equipada com as armas de Deus. Então ninguém vai vencer a batalha espiritual com armas materiais. Amém? Então que Deus abençoe essa lição de número 12 e vamos nos preparar para a lição de número 13, que é a carta a Filemon.